Graças a paz, meus queridos irmãos. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para ministrar um estudo aos irmãos, certo? Nós não podemos estar indo até o templo, mas isso não nos impede de estar aprendendo um pouco mais de Deus, certo? E aqui estamos. Antes de mais nada, eu queria começar aqui fazendo uma leitura do texto que se encontra lá no capítulo 6 de Oséias, certo? Oséias 6, verso número 3, vai dizer assim: Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. Eu gosto muito desse texto e é basicamente o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais de Deus, prosseguir a conhecer um pouco mais dele e adorá-lo, certo? Então, vamos estar ministrando um louvor. Eu peço aí aos irmãos que me conhecem que me acompanhem nesse louvor. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Que nós aí podemos realmente nos derramar no altar do Senhor e adorá-lo. Amém. Meus irmãos, estejam fechando seus olhos agora. Vamos fazer uma oração antes de iniciar esse estudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está nos assistindo. Senhor, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha sobre mim, venha sobre o coração de cada um. Pai, dentro de cada lar, Senhor, e ministre sobre os corações. Pai, que essa noite seja muito proveitosa, Deus, que esse estudo seja muito proveitoso. Pai, Senhor, não aquilo para nos aparecermos, não aquilo para sabermos mais em conhecimento, para queimar em nosso coração uma soberba. Jamais, Pai, diminua sempre de nós para que o Senhor cresça e permita-nos, ó Deus, aprender e conhecer mais de Ti, para nos tornarmos mais íntimos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, abençoa cada lar e que o Senhor venha nessa noite ministrar cada coração. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, então, basicamente, nós estaremos aí dando continuidade ao estudo do livro de Naum, certo? O pastor aí, há 2 terças-feiras atrás, ele iniciou um estudo no texto de Naum. Então, basicamente, hoje a gente vai dar continuidade nesse estudo, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho aí o que foi dito lá. Infelizmente, nessa terça-feira em que o pastor iniciou o estudo, houve um problema de internet, se eu não me engano, e infelizmente o estudo não foi gravado. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui o que foi dito, certo? Basicamente, então, aí, Naum ele se passa por volta ali de 660 a.C., certo?
e aproximadamente 150 anos depois dos acontecimentos do livro de Jonas. Então Naum e Jonas eles têm um paralelo aí bastante importante, né? Uma ligação muito importante, porque ambos vão pregar a mesma cidade, certo? Que é a cidade de Nínive. Então todos nós conhecemos a história de Jonas, né? O Senhor chega a Jonas, vem até ele e o pede para que vá pregar até a cidade de Nínive, para pregar à população, ao povo, para que eles se arrependam, para que eles voltem ao Senhor, certo? E Jonas se recusa, tenta fugir a barco, porém é jogado ao mar, um peixe o engole e o solta na praia de Nínive. E aí Jonas ele prega à população, o povo se arrepende, todos voltam a Deus e a cidade de Nínive aí volta a andar nos caminhos do Senhor. Então esse foi um final, de certa forma, bom e feliz da Nínive, né, onde o povo se arrepende, o povo volta a Deus. Porém, 100 a 150 anos aproximadamente, o povo volta ao pecado, a idolatria entra novamente no meio do povo, certo? A gente vai ver isso aí lá no versículo 2 de Naum, onde vai dizer ali que o Senhor o Senhor ele é ciumento e vingador, e o Senhor não tolera outros deuses e age como terrível vingador contra toda a idolatria. Então a cidade de Nínive ela se torna uma cidade que passa a adorar os outros deuses, né? Ela se volta à idolatria, ela se volta ao pecado e ela tende a oprimir aí o povo de Deus, infelizmente, não é mesmo? Então, basicamente, o Senhor levanta Naum a ministrar essa cidade, na verdade, a levar aí, né, o anúncio de um juízo, certo? Que Nínive seria então destruída. Bom, basicamente essa foi a introdução que o pastor fez no último estudo. E nós então vamos dar continuidade aí a partir do verso 4, certo? Meus irmãos, eu vou estar olhando bastante para baixo, porque minha Bíblia está aqui embaixo, e um pouco para a direita aqui, porque a minha colinha do estudo está aqui na direita, ok? Mas releva aí, em nome de Jesus. Então vamos lá, a gente vai ler o verso 4 e o verso 5 junto. Peço aí que vocês peguem as suas Bíblias para acompanhar comigo, para ficar um pouco mais fácil, certo? Então, Naum, capítulo 1, versículo de número 4 e 5, ok? Então vai dizer assim: o Senhor repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os ribeiros. Baçã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, e o mundo e todos os que nele vivem. Certo? Eu estou lendo aí uma versão King James. Talvez ela seja um pouco diferente da que você está acompanhando aí, mas não tem problema, ok? Então vamos lá. Basicamente aqui Naum, ele começa nos revelando algumas coisas muito interessantes. Primeiro de tudo ele vai falar, aqui a gente pode tirar um pouco mais sobre o Senhor, né? E como o Senhor age em meio a sua justiça, né? O que o Senhor é capaz de fazer. A gente tem um pouco aqui do poderio de Deus em relação à sua justiça. Então nós vamos ver aí que basicamente é citado aqui então a natureza, né? É citado os mares, os rios, as terras férteis, as montanhas, as colinas, o mundo e todos aqueles que nele habitam, né? Que vivem nesse mundo. Todas as pessoas, todos esses elementos, eles sentem o efeito desse Deus, né? Do ciúme, da vingança, da ira, que já foi citado alguns versículos atrás. Então eles sentem o poder da justiça de Deus. Então não importa aonde esteja, não importa quem seja, todos estão aí debaixo da justiça de Deus, e a justiça de Deus alcança a todos, não importa quem seja, não importa onde esteja, até mesmo a natureza é capaz de sentir aí essa ira, né? Essa justiça de Deus que alcança aí a todos. A gente pode ver aqui então o quão poderoso, o quão forte o Senhor é e o quão maravilhoso, né? Que Naum ele vai nos mostrar aí um pouquinho sobre o poderio de Deus. Então ele vai fazer aqui uma menção, quando ele vai dizer ele repreende o mar, é que a gente pode ver que Naum ele faz uma menção a Êxodo, lá quando o Senhor fecha o mar, né? Na verdade, quando o povo de Deus atravessa o mar aberto e o mar se fecha no exército do faraó.
Então a gente vê aqui as consequências basicamente fatais de um povo que foi contra Deus, né? Um povo que oprimia o povo do Senhor lá no Egito, né? Tinha opressão, escravizava, o povo estava sendo escravos, cativos, e o Senhor então liberta esse povo, e esse povo atravessa ali o mar aberto e o mar se fecha perante os exércitos daquele que oprimiam o povo de Deus. Então aqui basicamente Naum ele está fazendo ali uma menção, basicamente dizendo, lembra lá daquele povo, das consequências que eles tiveram por ir contra a vontade de Deus, por ir contra o poderio de Deus. Aquela foi a consequência, né? Foi uma consequência fatal aquele povo. E o Senhor fez aquilo já uma vez e ele é capaz de fazer de novo. Nada impede do Senhor fazer aquilo que ele fez novamente. Ou seja, não está dizendo basicamente que assim como o Senhor exterminou o exército do faraó, ele pode fazer de novo e ele vai fazer de novo com a cidade de Nínive, certo? E aí aqui a gente também tem algo muito interessante que é o seguinte, a cidade de Nínive ela era uma cidade muito forte, era uma cidade muito importante. Né? Quem estava no estudo, o pastor falou um pouquinho disso também, que era uma cidade muito poderosa, muito poderosa. E na época de Naum, ela basicamente então se gabava em suas defesas, né, os seus muros, que tinham muro altíssimos. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas basicamente então Nínive ela era uma cidade muito forte, era uma cidade com uma defesa muito forte. E aqui é interessante porque Nínive ela dependia, na verdade, de uma barragem natural, de uma barragem, né, que ela tinha, e das águas naturais, como defesa também. Então ela usava da barragem e dos rios, das águas que tinham ali, como uma forma de defesa. Essas águas defendiam a cidade de certa forma. E então o que acontece? Basicamente não está dizendo o quê? Que a defesa da cidade de Nínive ela é irrelevante perante Deus. Né? Perante Deus, aquelas águas, aquela barragem, não vai servir de nada. O Senhor pode sim acabar, o Senhor pode exterminar, o Senhor pode secar ali toda aquela barragem, toda aquela água, basicamente vai servir ali de nada em relação a impedir ou defender o povo contra as mãos do Senhor. Né? Então aqui novamente a gente está vendo um pouco mais o quão o Senhor é forte e poderoso, certo? E aí tanto que ele continua dizendo o seguinte, ele vai dizer, Baçã e Carmelo desfalecem e a flor do Líbano murcha. Então essas regiões aqui, ele vai citar 3 regiões, ele vai citar Baçã, Carmelo e o Líbano. Elas eram os locais mais férteis e arborizados da Palestina. Então ele cita o seguinte, ele cita que o Senhor faz secar mesmo de uma forma tão grande que ele é capaz de secar até mesmo os lugares mais arborizados, os lugares mais férteis. Ele é capaz de transformar em nada, em pó aí. Então nós vemos o quão grande e o quão maravilhoso o Senhor é em relação à sua justiça, em relação a agir contra aqueles que vão à sua vontade, à sua palavra, né? No caso aqui, Nínive que oprimia o povo de Deus, certo? Então aí vamos ao versículo de número 5, perdão, né? Isso basicamente está tudo no versículo 4. Então no versículo 4 a gente pode tirar muitas coisas, e muitas coisas bastante interessantes a gente vê aí. Então Naum, nesse versículo 4, mostrando o quão poderoso, o quão maravilhoso Deus é. Então a gente vai para o versículo 5, que vai dizer o seguinte: os montes tremem, né? Vamos reler aí. Assim que ele se aproxima, as colinas se derretem, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Imagina você um monte. Pega aí um monte alto, né? Pega, por exemplo, o Everest, que é o maior monte do mundo. Ou pega uma montanha, imagina uma montanha muito alta. E às vezes nós podemos dizer, nossa, olha o quão imponente isso é, o quão grande e poderoso é. E imagina esse monte derretendo. É basicamente isso que Naum vai dizer. Naum aqui ele vai dizer então que os montes derretem perante Deus. E que é muito interessante porque a gente pode fazer um paralelo aqui às muralhas, né? Os muros da cidade de Nínive. Os historiadores vão dizer que Nínive tinha muros que chegavam a 30 metros de altura, com algumas torres, e em distância a mais de 30 metros.
certo? Que era o suficiente para que 3 carros cruzassem de um lado para o outro. Então, os muros de Nínive eram muito altos e largos, né, segundo os historiadores. Então, basicamente, mesmo esses muros altos, aí, se a gente for compará-los aos montes que derretem perante a presença de Deus, esses muros de nada vão adiantar para parar o poderio de Deus ou para segurar aí o quão poderoso é o nosso Deus, certo? E aqui é bastante interessante porque a gente pode fazer um paralelo aí com o livro de 2 Pedro 10, 3:10, do capítulo 3, do versículo 10 ao 13, que vai dizer assim: o Senhor virá, né, que ele vai falar sobre os tempos, sobre a vinda de Deus. Ele vai dizer assim: o Senhor virá, os céus passarão com um grande estrondo e a terra se derreterá com calor abrasador. Mas de acordo com sua promessa, visualizamos novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça. Certo? Então é muito interessante a gente ver aí que a presença de Deus, né, a presença do poderio do Senhor é representado aí com um calor estrondoso que é capaz de derreter até mesmo os montes e a própria terra. E o versículo vai dizer aí, então, fazer um paralelo a todos e todos aqueles que nele habitam, né, que nele vivem. Ou seja, até mesmo os fundamentos do mundo, né, estão sujeitos à justiça de Deus, estão sujeitos à ira de Deus, assim como já foi dito. Nada escapa, nada foge aí de Deus. E aí a gente vai para o verso 6. E o verso 6, ele funciona aí como uma reflexão, certo? Basicamente. Então vamos ler lá. Vai dizer assim: quem pode suportar a sua indignação, e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. E aqui é muito interessante, porque Naum ele começa o versículo fazendo aí algumas perguntas. Essas perguntas são retóricas, né? Basicamente são perguntas que não precisam de respostas. E a pergunta começa dizendo: quem pode suportar a sua indignação, a indignação de Deus? Então, basicamente aqui Naum ele está fazendo uma autorreflexão, né? Ele está levando aí ao povo a fazer uma autorreflexão em relação a: será que eu consigo suportar? Será que eu posso suportar? Então, basicamente, ele está aí levando as pessoas a pensarem, os povos a pensarem, refletirem sobre os seus atos e se as consequências de seus atos podem ser suportados pela justiça de Deus. Então é bastante interessante a gente ver esse questionamento nesse versículo. É claro que ninguém pode, né? É muito interessante porque Naum ele começa no versículo anterior ele vai dizer que os montes se derretem, e no versículo 6 ele vai dizer quem é que pode. Ele vai perguntar quem é que pode suportar. Então claramente ninguém consegue suportar aí a ira de Deus. E ele vai continuar dizendo que a sua cólera se derrama como fogo. Então esse é o ponto em que basicamente cai um livro aqui. Esse é o ponto basicamente em que Naum ele vai dizer que a cidade inteira vai ser dizimada, ela vai ser destruída por completo, tá? Então aqui a gente vê que não vai ser uma simples repreensão de Deus, né? O Senhor não vai lá assim como um pai que corrige o seu filho, né? Deus não vai chegar até o povo e vai dizer: olha, vê onde você caiu, se arrepende, volta, certo? Não é o momento em que Deus chegar e falar: olha, se arrepende, volta aos caminhos do Senhor, até porque isso já aconteceu, certo? Isso já aconteceu há 150 anos atrás, lá com Jonas. Então, o tempo do povo se arrepender, o tempo do povo voltar a Deus já foi, né? A chance já foi. E isso é muito interessante, porque a gente pode ver que o Senhor já teve misericórdia desse povo uma vez, porém o povo voltou-se contra Deus novamente, tá? Então aqui é onde a gente vê que, de fato, é muito interessante até que o texto ele não usa ira, ele usa cólera, que é um termo, né? Aí é um sinônimo de ira, mas a gente tem aqui de certa forma, uma ênfase, né, nessa cólera do Senhor,
que será derramada aí como fogo. No caso aqui, então, não é simplesmente um fogo que chamusca, né? É um fogo mesmo que consome, que destrói. Ele continua dizendo: as rochas são por ele demolidas. E quando a gente pega se você pegar uma pedra e você estilhaçar ela, ela nunca mais vai voltar a ter a força, vai voltar a ter aí aquela solidez, aquela rigidez que ela possuía antes, né? Uma pedra totalmente estilhaçada, você não pode usá-la novamente da forma que você poderia usar antes, em relação à força, em relação à solidez que ela tinha. Ou seja, uma vez destruída ali pela força, pela mão do Senhor, seria destruição total, tá? Então esse é o ponto aí em que Naum ele deixa muito claro e muito explícito a cidade, que ela será totalmente destruída. E a gente vai para o versículo 7. E o versículo 7, ele é muito diferente dos versículos anteriores, muito mesmo. No versículo 7, Naum ele vai dizer assim, ó: eis que o Senhor é bom, ele é refúgio em tempo de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. E aqui é muito, muito, muito bom, porque basicamente aqui, como a gente pode observar, é totalmente diferente, porque até o momento, né, nos 6 versículos anteriores, a gente pode ver aí que Naum ele diz ao povo sobre a ira do Senhor, sobre a justiça de Deus. Ele anuncia então uma destruição, ele anuncia aí um Deus que destrói, um Deus que é poderoso o suficiente para consumir aí como a cidade inteira, para derreter montes. Então, até esse ponto, até mesmo se você ler lá os versículos 1, 2 e 3, novamente, você vai ver que, né, ali o versículo 2, de novo, vai dizer que o Senhor ele é ciumento e vingador, e o Senhor não tolera, certo, o furor de sua indignação. Então, basicamente, esses 6 primeiros versículos vai nos mostrar aí um Deus soberano, poderoso, e um pouco aí de sua justiça explícita a destruir, a punir o povo, certo? Por estar fora dos seus caminhos, por oprimir o povo de Deus. Então é muito interessante a gente ver aqui essa quebra, porque basicamente aqui o que não está dizendo? Ele está relembrando, sim, que o Senhor é bom, que ele é um refúgio nos tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos os que nele confiam. Tá? Então, o que acontece? É muito importante porque a gente pode parar e pensar assim: nossa, mas o Senhor está destruindo uma cidade inteira. Uma cidade inteira como Nínive, que era uma cidade muito poderosa. Só que a gente tem que lembrar que a destruição de Nínive aqui, ela é uma resposta de Deus ao seu povo. Porque Nínive estava oprimindo o povo de Deus. E aí o povo de Deus, em socorro, suplica o alívio dessa opressão. Então o Senhor ele manda justiça em cima de Nínive, porque Nínive era o opressor aqui. Era Nínive quem estava oprimindo o povo de Deus. Então a gente vê, na verdade, nesse versículo, a misericórdia de Deus. A gente vê aqui um Deus muito bom, na verdade, com aqueles que são dos seus, com aqueles que nele confiam, com aqueles que nele, né, aqueles que a ele amam. Porque a gente vê aqui a misericórdia de Deus, tanto com o seu povo. E é claro, a gente jamais pode esquecer que há 150 anos, 100 a 150 anos atrás, o Senhor ele teve misericórdia da cidade de Nínive, certo? O Senhor ele teve, então, aí misericórdia, ele teve compaixão do povo, tanto que o povo se voltou a ele e tudo mais. Então, na verdade, o versículo 7, ele nos mostra um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, que atua e que age a favor de seu povo, que socorre aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão aí numa angústia muito forte. Então, basicamente, a gente vê aqui um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, bondoso e amoroso, que vai aí em busca de ajudar aqueles que nele se refugiam, né? Aqueles que nele buscam aí segurança e paz. E a gente vai até o versículo, então, próximo versículo, versículo 8, que vai dizer o seguinte: no entanto, mediante uma enchente arrasadora, acabará com a grande cidade de Nínive, expulsará todos os seus adversários para as trevas. Certo? E aqui, novamente, é onde a gente vê aí, então,
Na verdade, pela primeira vez, né, a gente vê aqui no versículo 8 que a mensagem ela é dirigida a Nínive. Né, se a gente pegar aí anteriormente, Naum ele vai falar sobre Deus, Naum ele vai dizer sobre o poderio, a justiça, né, como já foi dito, e aqui a mensagem é então direcionada diretamente a Nínive. Tá? E esse versículo 8, então ele vai começar o quê? Mediante uma enchente arrasadora acabará com a grande cidade. Então aqui a gente tem basicamente não falando o quê? Que como uma água, imagina você uma enchente que passa, arrasa e leva tudo embora. É basicamente isso que vai acontecer com a cidade de Nínive. Ela vai sim ser destruída totalmente, a um ponto onde ficará totalmente deserto e sem nenhum habitante. Tá? Então basicamente aqui não, ele está reforçando mais uma vez que a cidade vai ser destruída por completo. E na segunda parte do versículo vai dizer: expulsará todos os seus adversários para as trevas. E aqui a gente vê que não é só a cidade que vai ser destruída, mas sim os seus adversários, ou algumas traduções vai estar os seus inimigos, né, os inimigos de Deus, então serão aí arrastados às trevas. Né? Normalmente quando a Bíblia usa trevas, ela está simbolizando angústia, terror, né? Então aqui no versículo a gente pode ver novamente não reforçando aí a destruição total da cidade. Verso 9: Tramai vós contra o Senhor, pobres de vós, porquanto ele destruirá tudo quanto planejais. Contra ele, com um só golpe, eis que a tribulação não precisará ocorrer duas vezes. Esse finalzinho aqui, então, ele é muito maravilhoso, porque a gente pode ver que essa é uma palavra de esperança, na verdade. Esse versículo aqui ele traz esperança ao povo de Deus. Porque o povo de Deus, sofrendo nas mãos de Nínive, e o que acontece? O povo, normalmente, se a gente pegar a história aí para trás, a gente vai ver que o povo, de tempos em tempos, o povo sofria. De tempos em tempos, a opressão vinha sobre o povo, certo? Então, eram alívios passageiros e momentâneos, né? A opressão sempre aí corria atrás, né? Ela sempre alcançava o povo de Deus mais uma vez. E a gente pode ver então que aqui Naum ele vai dizer que a tribulação não precisará ocorrer uma segunda vez. Ou seja, é uma... Basicamente, aqui o profeta vai dizer que é o fim desse problema. É o fim do problema chamado Nínive. É o fim dessa opressão. É o fim dessa cidade que ela não mais fará opressão então, em relação ao povo de Deus. Certo? Versículo 10 então vai dizer: portanto, ainda que se entrelacem com espinhos e encharcados de vinho como bêbados, serão inteiramente destruídos como palha seca. 11. Foi de ti, ó Nínive, que partiu aquele que trama perversidade, que planeja o mal contra Yahvé. Certo? Então aqui basicamente o versículo 10 vai dizer, ele vai fazer uma menção em espinhos entrelaçados, né? Que vai dizer basicamente que, aqui é Naum dizendo que mesmo que o povo resista, mesmo que seu coração endurecido resista aí contra o Senhor, será impossível, pois o Senhor ele é poderoso o suficiente e ninguém jamais pode impedir de sua mão. Só fazendo um paralelo aqui, que eu acabei passando, deixando para trás, aí no versículo 9, quando eu citei que a tribulação não precisará ocorrer uma segunda vez, é muito interessante porque aqui a gente pode levar para os nossos dias, né? Ou melhor, trazer para os nossos dias. E basicamente fazer um paralelo a nós, que sim, nós temos aí, nós passamos por muitas dificuldades, nós passamos por dores, por sofrimentos, né? Aí o momento que a gente está vivendo nessa pandemia, muitas pessoas perdendo parentes, enfim, esse momento é sim um momento de luta, é sim um momento de tribulação, só que é muito interessante porque aqui, como basicamente a tribulação não ocorrerá duas vezes, né? Aqui ele diz no texto aí no versículo 9, aqui a gente pode levar então ao paralelo do Senhor, e assim quando o Senhor virá a nós e nos levar, nós não passaremos mais por dor, não mais passaremos por angústias. Então esse texto é muito interessante, porque trazendo para nós, a gente aí tem uma esperança, uma convicção na volta de Cristo, e que seremos então pois salvos, e na presença de Deus nós não passaremos mais por angústias, mais por aflições. Então, basicamente, meus irmãos, é isso. A gente pode ver aí nesses
7, 8 versículos, que o Senhor, ele é maravilhoso, o Senhor, ele é misericordioso com os seus, certo? Ele ajuda, ele socorre, ele vai em busca daqueles que o amam. E, de verdade, nós não podemos aqui, novamente, reforçando, ver a destruição da cidade de Nínive como algo ruim. Não, na verdade, a destruição da cidade de Nínive é um ato assim, de misericórdia e de amor de Deus, já que Nínive oprimia, Nínive perseguia o povo. Então a gente vê que uma cidade, infelizmente, um povo, infelizmente, que cai, que se volta contra Deus e que se mantém caído. E é esse o ponto em que eu quero chegar com os irmãos, é o seguinte, que estejamos firmes no Senhor, que estejamos ali realmente nos escondendo, nos protegendo, vigiando para que para que nós não caiamos, né? E que em nome de Jesus nós podemos aí continuar firmes na presença de Deus, porque sim, o Senhor, ele nos ama, o Senhor, ele é misericordioso com as nossas vidas e ele sempre nos socorre, independente do momento. Então, independente do momento que seja mais difícil, assim como vai dizer aqui, mesmo que há trevas no nosso caminho, ainda assim o Senhor é conosco, ele jamais nos abandona. Então, meus irmãos, é isso. Eu espero que você tenha sim retirado uma lição muito importante desse estudo de hoje. O Senhor, ele é sempre misericordioso, jamais se esqueça disso. E aí, a partir dos próximos estudos, nós veremos a continuidade aí desse texto. Estamos quase aí finalizando o capítulo 1. Temos aí mais uns 4 versículos que o pastor aí então dará continuidade nos próximos estudos. Então, meus irmãos, vamos estar orando para finalizar esse estudo. Feche seus olhos nesse momento e ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Eu sou muito grato a Ti por poder estar, ó Pai, Senhor, ministrando esse estudo e levando aos seus filhos, ó Deus, um pouco mais de aprendizado. Senhor, que os nossos corações então se encham de alegria em ver que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor nos ama e que o Senhor fez grandes coisas por nós, até mesmo ao ponto de entregar o seu Filho por nós. E, Senhor, eu sou muito grato em ver que o Senhor defende, o Senhor protege a todo instante aqueles que são seus. Pai, em nome de Jesus, que nós continuamos prosseguindo em conhecer e conhecer cada vez mais a Sua Palavra. E, Deus, que nós jamais ficamos caídos no chão. Que se cairmos, Pai, que possamos nos lembrar da onde caímos e que possamos, então, voltar à prática das primeiras obras. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, fortalece-nos, levanta-nos, ó Pai, se estamos caídos. Senhor, tende misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, então, uma boa noite e eu fico muito feliz e espero de verdade que vocês possam, então, aí retirar uma ótima lição desse texto, que é maravilhoso. Amém? Uma boa noite. Graça e paz.